Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor humano, sobre como acontece a reprodução humana, ok? Bom, olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre como funciona a reprodução humana. A gente viu nas últimas aulas alguns tipos de reprodução diferentes e a gente classificava esses tipos de reprodução como assexuada, sexuada, interna, externa, isso, aquilo. E hoje a gente vai classificar a nossa reprodução. A reprodução humana ela é sexuada, ou seja, a gente possui a presença de gametas, de células reprodutivas específicas, e ela vai acontecer no ambiente interno, ou seja, a fecundação acontece dentro do corpo da fêmea, ok? Sabendo disso, a gente começa a estudar as células reprodutivas aqui da nossa reprodução. A primeira delas é os espermatozoides. Essa é a célula reprodutiva masculina, beleza? E ele vai ser produzido nas gônadas masculinas, nos testículos. E essas gônadas, os testículos, eles são responsáveis tanto pela produção das células reprodutivas, quanto pela produção de hormônios que vão dar as características sexuais secundárias dos homens, como a testosterona. E o que são essas características sexuais secundárias? A presença de pelos, o tônus muscular, o timbre da voz, dentre outras coisas. Seriam as características que representam o sexo masculino, de certa forma. Beleza? Essas células elas são flageladas e elas são capazes de nadar até o encontro do óvulo. Justamente por isso, o homem possui uma série de líquidos que vai auxiliar o espermatozoide a nadar pelo ambiente lá no interior do canal vaginal. Seria o sêmen, beleza? Bom, aqui nós temos a nossa célula reprodutiva e ele é composto por algumas estruturas que eu gostaria de explicar a vocês aqui agora. A primeira delas é o acrossoma. Ele vem a ser uma vesícula que vai estar cheia de enzimas digestivas. Essas enzimas vão ser utilizadas lá no momento da penetração no óvulo. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Logo aqui atrás do acrossoma, nós vamos ter o núcleo do espermatozoide. É nessa região que está todo o DNA do espermatozoide. Lembrando que as células reprodutivas são produzidas por meiose, ou seja, nós temos uma célula mãe que vai se dividir sem se duplicar, sem duplicar o seu DNA e vai dar origem a um espermatozoide. Então, os espermatozoides eles possuem metade do conteúdo genético de uma espécie. Por exemplo, nós seres humanos possuímos 46 cromossomos, beleza? O nosso espermatozoide vai possuir apenas 23 cromossomos. Entenderam? Por que isso acontece? Porque no momento da fecundação, o espermatozoide possuindo metade do conteúdo da espécie genético e o óvulo possuindo também metade do conteúdo genético, quando eles se fundirem e formarem um zigoto, aquele zigoto estará com o conteúdo total daquela espécie, beleza? Bom, aqui o acrossoma e o núcleo, eles juntos formam a cabeça do espermatozoide, e logo abaixo da cabeça nós encontraremos a peça intermediária, que vai estar dotada de mitocôndrias. Essas mitocôndrias são organelas celulares responsáveis pela produção de energia. Então, por que elas são importantes? Atrás da peça intermediária, nós vamos ter a cauda, essa estrutura que vai se movimentar e vai locomover o espermatozoide. Para que a cauda se locomova, nós precisaremos de quê? De energia. E essa energia vai ser produzida aqui pelas mitocôndrias na forma de ATP. Essa molécula, que a gente chama de ATP, ela vai ser a molécula que armazena energia e quando a gente quebra ela, a gente libera. E esse processo de quebra vai acontecer aqui pela cauda do espermatozoide para que ela possa se movimentar, beleza? Bom, pessoal, aqui a gente vai falar sobre a célula reprodutiva feminina. Ela também vai ser produzida por gônadas, só que nesse caso aqui, obviamente, as gônadas femininas, que são os ovários. Os ovários, além deles terem a função de produzir a célula reprodutiva das mulheres, eles vão produzir também hormônios que definem as características sexuais secundárias nas mulheres, como, por exemplo, a presença de seios entre outras características, né? E esses hormônios são a progesterona e o estrogênio. Inclusive, eles são extremamente importantes para o momento da gestação, beleza?
São eles que vão fazer a manutenção da gestação na mulher, vão permitir que a gestação continue no corpo da mulher. E como que está aqui a estrutura do nosso óvulo? A gente tem uma camada de células mais externa ao óvulo, chamada de corona radiata. Essa corona radiata, ela como eu falei, é uma camada de células, e essas células vão estar extremamente juntas. A gente chama isso, a gente diz que elas estão extremamente justapostas, elas são muito coladinhas e unidas por uma substância. Aqui, logo abaixo, nós vamos ter a zona pelúcida. Essa zona ela vai ser um pouco menos rígida que a corona radiata, mas ela tem uma importância muito grande para impedir que mais de um espermatozoide fecunde o mesmo óvulo. Teremos o citoplasma do nosso óvulo, que vai estar lotado de substâncias nutritivas para que o zigoto possa ter energia, possa ter nutrientes. E por último, aqui mais interno, o núcleo do óvulo, que, assim como o do espermatozoide, possui apenas metade do conteúdo genético de uma espécie. Agora, antes, uma coisa muito interessante de comentar é que o óvulo ele possui um tamanho muito maior do que o espermatozoide, porque ele precisa acumular aqui dentro uma grande quantidade de nutrientes e substâncias para manter o zigoto e o embrião durante o iniciozinho da gravidez, ok? Bom, o que acontece então aqui? Uma foto do aparelho reprodutor feminino, só para a gente ilustrar o seguinte. Essas regiões esbranquiçadas que nós estamos vendo aqui, do lado esquerdo e do lado direito, são os ovários. É aqui que esses hormônios vão ser produzidos e que as células reprodutivas, nesse caso o óvulo, vai ser produzido. Nos ovários são produzidos os óvulos e os óvulos são liberados durante a ovulação. A ovulação ela vai ser um período do ciclo menstrual da mulher, onde ela vai liberar o óvulo nas tubas uterinas aqui. Beleza? Então, a cada mês, a mulher libera pelo menos um óvulo. Geralmente, é um óvulo, sim. Um só. E é legal até comentar que as mulheres já nascem com a quantidade de óvulos que elas vão liberar ao longo da vida delas definida. Por isso que, em certa idade, a mulher para de ovular. E, geralmente, ela acaba parando de menstruar. A gente diz que esse período é chamado de menopausa. Ok? Enfim. Durante a ovulação, o nosso óvulo vai ser liberado aqui nas tubas uterinas e ele vai ficar aqui aguardando o espermatozoide para a fecundação. Caso não haja a fecundação, esse óvulo vai ser liberado no momento da menstruação. Bom, e como que ocorre a fecundação nesse caso aqui? Primeiro de tudo, ela necessita do ato sexual, do momento da relação sexual, onde o homem vai ejacular no canal vaginal e vai liberar diversos espermatozoides no corpo da mulher. Nesse momento, os espermatozoides vão nadar lá com o seu flagelo até chegarem às tubas uterinas aqui e encontrarem o óvulo. A partir do momento em que esse espermatozoide encontra o óvulo, ele tem duas barreiras para enfrentar aqui. A corona radiata e a zona pelúcida, porque o alvo do espermatozoide é aqui, ó, o interior do óvulo. Então, como que ele vai penetrar aqui? Eu comentei com vocês que a primeira porção do espermatozoide era o acrossoma e ele estava lotado de enzimas digestivas. Ele vai liberar essas enzimas aqui e elas vão corroer essa substância que liga as células da corona radiata. Isso vai fazer com que essas células comecem a abrir espaço para a passagem do espermatozoide. E ele, batendo seu flagelo, penetra essa região. Essas enzimas também vão ajudar aqui na penetração da zona pelúcida. E aí que entra uma coisa muito importante. A partir do momento que o primeiro espermatozoide passa pela zona pelúcida, ela muda a sua conformação química e isso faz com que ela impeça que outros espermatozoides passem por ela. Isso diminui muito as chances de dois espermatozoides acabarem fecundando um mesmo óvulo, beleza? Esse espermatozoide, chegando ao citoplasma, ele vai liberar o seu núcleo e o seu núcleo vai se fundir com o núcleo feminino. Neste momento, nós teremos um zigoto formado, ok? Mas e caso dois espermatozoides entrem no óvulo, o que vai acontecer? Um deles vai fundir o seu núcleo com o do óvulo e o outro vai acabar se degradando num processo natural, beleza? Bom, e o zigoto formado, esse zigoto ele vai começar a sofrer várias divisões celulares até que ele origine uma estrutura chamada de mórula, beleza? Seria esse estágio de duas células para frente. Temos a mórula aqui, e as células na mórula começam a se
dividir, percebam só, estágio de 2 células, de 4 células, de 8 células, e aí você vai tendo essas divisões, né, acontecendo, até que a mórula acabe dando origem a uma estrutura mais complexa, chamada de blastocisto. Como vocês podem ver, é essa estruturazinha que eu estou passando o mouse. Nesse momento, vai ocorrer um processo chamado de nidação. É o processo onde o blastocisto vai penetrar a parede do útero feminino, ok? E vai ficar implantado lá dentro, se desenvolvendo. Por que esse processo acontece na parede do útero? Após o período de ovulação, você começa a ter diversos hormônios estimulando a produção de vasos sanguíneos e o espessamento do útero feminino para receber um embrião, ok? Essa quantidade de vasos passando é necessária para nutrir o embrião caso ocorra um processo de fecundação. Como eu falei aqui, vamos só dar uma revisada. O óvulo foi liberado aqui no período de ovulação, ele foi fertilizado após uma relação sexual, ejaculação, tudo isso que eu expliquei. Essa fecundação origina um zigoto e esse zigoto começa a se dividir, originando um estágio de mórula. Essa mórula continua se dividindo em várias células até que ela origine um blastocisto. Essa estrutura com várias células também, só que essas células se organizam de certa forma lá dentro. O blastocisto ele vai sofrer o processo de nidação. Ele vai ser implantado no endométrio, que seria a parede do nosso útero. E aí, o que acontece? Esse processo de nidação ele acontece no final da primeira semana e a partir daí já implantado, o embrião segue, né, nas divisões celulares e começa a se desenvolver. No primeiro trimestre, nós já teremos os primeiros batimentos cardíacos do embrião, já teremos o desenvolvimento da placenta, do cordão umbilical. No segundo trimestre, você já começa a observar movimentos do feto. Esse feto ele já começa, é o que a gente chama de chute, né? A mãe diz que o neném está chutando. E por último, nós já vamos ter o bebê no terceiro trimestre, completamente formado e apenas crescendo no seu tamanho. Ok? Aqui geralmente é o momento onde a criança vai nascer. Pode ser que a criança nasça antes, pode ser que ela nasça aqui pelo segundo trimestre. A gente diz que são aqueles bebês prematuros que nasceram com 6 meses, 7 meses. Isso pode acontecer. O bebê ele geralmente sobrevive hoje em dia, principalmente com a quantidade de tecnologias que a gente tem, não tem mais tanto problema com isso, no bebê ser prematuro. Ele já consegue sobreviver. Ele só vai terminar o desenvolvimento de algumas estruturas fora do corpo da mãe, beleza? Geralmente é num ambiente controlado, com um monte de médico observando, com uma grande atenção sobre a criança. E por último aqui eu queria comentar sobre os anexos embrionários. São as estruturas que auxiliam o embrião e o feto a se desenvolverem no corpo da mãe. O primeiro deles, e talvez o mais importante para a gente, seria a placenta. A placenta ela é uma membrana que envolve o embrião e ela vai nutrir, oxigenar e remover os resíduos metabólicos dele. O que são esses resíduos metabólicos? O embrião ele tem um metabolismo, ele vai se alimentar, ele vai precisar gerar energia e esses processos eles acabam liberando resíduos. Eles acabam liberando substâncias que precisam ser eliminadas, ok? Além disso, a placenta também vai produzir progesterona. Como eu falei para vocês, esse hormônio ele vai ajudar na manutenção da gravidez. Temos o âmnio, aqui no número 2. Ele é uma bolsa que contém o líquido amniótico. Esse âmnio ele vai proteger o embrião de choques mecânicos e vai hidratar o embrião, ok? Temos aqui, por último, duas estruturazinhas, alantoide e saco vitelínico, também pode ser chamado de saco vitelino. Essas duas estruturas elas não são tão importantes para nós, elas geralmente estão presentes lá no estágio inicial da gravidez, porque depois você tem a placenta e o âmnio substituindo a função deles, beleza? Vamos ver agora. O alantoide, nos répteis e nas aves, ele vai acabar removendo os resíduos metabólicos. Então aqui, ó, ele já uma das funções do alantoide já está sendo preenchida pela placenta. Nos mamíferos ele vai acabar sendo vestigial, beleza? Ele até está presente no início, mas ele não possui função relevante. E o saco vitelínico ele vai nutrir o embrião nos estágios iniciais de gestação. Ou seja, aqui outra função importante do saco vitelínico já está sendo preenchido pela placenta, beleza? E ele vai ser mais desenvolvido nos répteis, peixes e aves. Por que o alantoide e o saco vitelínico ele não está tão presente nos animais, nos mamíferos?
Porque uma das características do grupo dos mamíferos é a presença de placenta. E só a placenta já supre a função dessas duas estruturas. Não há necessidade de você ter duas estruturas, quando você pode ter só uma fazendo as duas funções, ok? Bom, uma coisa muito importante que é até interessante comentar é que o amínio ele é uma estrutura tão relevante para a gente, mas ele é muito mais relevante para os répteis e as aves, por exemplo. Principalmente para os répteis. Observem só. Os répteis são animais ovíparos, colocam ovos. Os anfíbios, que são, a gente imagina que é o grupo evolutivo que veio antes dos répteis, também botam ovos. Só que os anfíbios não possuem essa estrutura aqui, o amínio. Então eles têm uma deficiência na hidratação do embrião. Por isso, os anfíbios eles precisam colocar os seus ovos na água ou em ambiente extremamente úmido, para que o embrião não desidrate. Isso torna esse grupo de animais muito limitado ao ambiente terrestre. Já os répteis não, eles possuem amínio, ou seja, você não tem tanta dependência do ambiente aquático. Essa foi uma das características importantes evolutivamente que fez os répteis conquistarem o ambiente terrestre, se adaptarem ao ambiente terrestre. Isso é muito importante. Para a gente terminar aqui, temos a diferença dos gêmeos. Vocês devem ter algum familiar, algum conhecido que é gêmeo, e aí é interessante que vocês perguntem qual tipo de gêmeos eles são. Eles podem ser gêmeos univitelinos, que são aqueles onde você tem um processo de fecundação só acontecendo, formando um único zigoto, e durante as divisões celulares, o zigoto se divide em dois. E aí você tem dois embriões sendo formados, dois fetos. Esses gêmeos são chamados de gêmeos idênticos, e eles são obrigatoriamente do mesmo sexo. E temos, por último, os gêmeos bivitelinos. São aqueles gêmeos que ocorrem quando a mulher acaba liberando mais de um óvulo durante a ovulação. Você tem dois processos de fecundação, dois zigotos, e você origina dois indivíduos diferentes, beleza? Esses gêmeos bivitelinos eles podem ser de sexos diferentes. Eles geralmente não são extremamente idênticos, eles são muito parecidos, porque eles provêm, né, do mesmo pai e da mesma mãe, mas eles não são gêmeos idênticos. Bom, galera, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido. E é isso, até a próxima.